Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para você. Hoje, quero te convidar para um momento transformador, uma oração que tem o poder de reordenar cada área da sua vida quando você escolhe colocar Deus acima de tudo. Quantas vezes acordamos e a primeira coisa que fazemos é pegar o celular, checar mensagens, pensar nas contas, nas preocupações. Mas há algo muito mais poderoso que pode mudar completamente o rumo do seu dia. Dar a Deus o primeiro lugar, a primeira palavra, o primeiro pensamento. Quando colocamos o Senhor acima de tudo, não estamos apenas fazendo uma oração religiosa. Estamos declarando uma verdade que alinha nosso coração com o céu e transforma nossa caminhada. Se hoje você sente que as coisas estão fora de ordem, que as prioridades se confundiram ou que precisa de direção clara, esta oração é para você. Escreva nos comentários: Deus em primeiro lugar, e permaneça comigo até o final, porque o que você vai experimentar neste momento pode ser o início de uma nova história. Prepare seu coração, respire fundo e permita que a presença do nosso Pai te envolva neste amanhecer espiritual, onde cada palavra é um convite para que você entregue a Ele não apenas as suas necessidades, mas toda a sua vida, toda a sua confiança, todo o seu ser. Esta manhã será diferente, porque hoje você vai aprender o segredo de uma vida abençoada: colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus acima de tudo não é apenas uma expressão bonita, é uma decisão diária que transforma completamente a nossa perspectiva de vida. Quando olhamos para a palavra, encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 33, uma promessa poderosa: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isso significa que quando priorizamos o Senhor, quando colocamos Ele no centro de tudo o que fazemos, as demais áreas da vida encontram seu devido lugar. Não se trata de negligenciar responsabilidades, mas de entender que com Deus no comando, tudo flui com mais propósito e sabedoria. Muitas vezes lutamos tanto para resolver problemas sozinhos, esquecendo que a verdadeira força vem de reconhecer nossa dependência do Pai. É na entrega sincera, no ato de dizer: Senhor, Tu és primeiro em tudo, que encontramos paz no meio do caos e direção quando tudo parece confuso. Esta manhã é o momento perfeito para você reafirmar essa escolha, para permitir que Deus ocupe o trono do seu coração e conduza cada passo do seu dia com amor e cuidado. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que experimentaram transformação quando decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Pense em Abraão, que deixou tudo para seguir o chamado do Senhor, confiando apenas na promessa que ouviu. Ou em Josué, que antes de cada batalha buscava a presença de Deus e recebia estratégias que nenhum exército humano poderia conceber. Nos Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos uma orientação clara: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a chave: reconhecer Deus em tudo. Não apenas nos momentos de crise, mas em cada decisão pequena ou grande que tomamos. Quando começamos o dia reconhecendo que precisamos da presença do Senhor, quando entregamos nossos planos nas mãos dele, abrimos espaço para que milagres aconteçam. A vida ganha novo significado. Os desafios se tornam oportunidades de ver o poder de Deus agir. E mesmo nas dificuldades, temos a certeza de que não caminhamos sozinhos. Colocar Deus acima de tudo é escolher viver com propósito eterno. É permitir que cada área da vida seja tocada pela graça transformadora do nosso Pai.
Há um poder sobrenatural que se manifesta quando decidimos de verdade fazer de Deus nossa prioridade absoluta. Não é uma fórmula mágica, mas uma realidade espiritual. Quando o Senhor está no centro, tudo ao redor se organiza de forma diferente. O Salmo capítulo 37, versículo 4 nos diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso não significa que teremos tudo o que queremos, mas que nossos desejos serão moldados pelos desejos de Deus, e aí sim veremos pedidos sendo respondidos de forma extraordinária. Quando priorizamos a busca pela presença do Senhor, quando fazemos da oração matinal um compromisso sagrado, estamos estabelecendo um fundamento sólido para todo o dia. As tempestades podem vir, as lutas continuarão existindo, mas teremos uma âncora firme que nos sustenta. E mais do que isso, teremos paz interior, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Hoje, você está sendo convidado a fazer uma escolha consciente, dar a Deus o primeiro lugar não só nesta manhã, mas em cada momento do seu dia, em cada decisão, em cada relacionamento. E quando você fizer isso, vai testemunhar como a vida se transforma, como portas se abrem, como o impossível se torna possível, porque tudo muda quando Deus está no comando. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com corações abertos e espíritos dispostos a Te entregar tudo o que somos. Reconhecemos que sem a Tua presença nada faz sentido e que só em Ti encontramos verdadeira direção e propósito. Queremos começar este dia colocando Deus acima de tudo, acima dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos planos. Que esta oração matinal seja um marco na nossa vida, um momento em que decidimos reorganizar nossas prioridades e Te dar o lugar que Te pertence. Ajuda-nos, Pai, a nunca mais colocar nada nem ninguém acima de Ti. Que o Teu nome seja exaltado, que a Tua vontade prevaleça, que o Teu amor nos guie em cada passo. Queremos viver de forma que cada respiração seja um ato de adoração. Cada escolha seja uma declaração de confiança em Ti. Senhor, remove de nós toda a independência que nos afasta de Ti e planta em nossos corações uma dependência doce e constante da Tua presença. Pai amado, pedimos sabedoria para discernir o que realmente importa. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de vozes que tentam nos desviar do caminho, de tentações que prometem felicidade, mas trazem vazio. Queremos que Tu sejas a nossa bússola, o nosso norte verdadeiro, a nossa referência em tudo. Que ao longo deste dia, em cada decisão que precisarmos tomar, nossa primeira pergunta seja: o que o Senhor deseja? Que não hajamos por impulso, nem por pressão externa, mas sempre buscando a Tua aprovação. Ajuda-nos a desenvolver sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz no meio do barulho, para perceber os Teus sinais, para seguir a Tua direção, mesmo quando ela parecer contrária à lógica humana. Queremos confiar em Ti de todo o coração, como ensina a Tua palavra, e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo e que nossa mente seja renovada diariamente pela Tua verdade. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa família. Pedimos que cada membro seja tocado pela Tua presença e aprenda também a colocar Deus acima de tudo. Que nossos lares sejam ambientes onde o Teu nome é honrado, onde a oração é constante, onde o amor prevalece sobre qualquer conflito. Protege nossos filhos, guarda-os em todos os caminhos, dá-lhes sabedoria para fazer escolhas certas. Que desde cedo eles aprendam que Te buscar é o melhor caminho, que Te obedecer traz bênção, que Te amar é o maior privilégio. Para aqueles que ainda não têm filhos, mas desejam que a Tua vontade seja feita, e que a espera seja um tempo de preparação e crescimento.
Abençoa os casamentos, fortalece os laços, restaura relacionamentos feridos. Que em cada casa onde esta oração está sendo feita agora, o Senhor derrame paz, união e prosperidade. Que nossas famílias sejam testemunho vivo de como é bom servir ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Pai, entregamos a Ti o nosso trabalho. Que possamos exercer nossas atividades profissionais com excelência, honestidade e dedicação, sempre lembrando que trabalhamos como se fosse para o Senhor. Dá-nos criatividade, foco e energia para cumprir nossas responsabilidades. Para aqueles que estão desempregados, pedimos que portas se abram, que oportunidades surjam, que a provisão venha de forma inesperada. Que não falte o pão de cada dia, nem a esperança de dias melhores. Ajuda-nos a sermos testemunhas no ambiente de trabalho, a demonstrarmos o amor de Cristo através de nossas atitudes, a sermos luz em lugares que às vezes parecem escuros. Que o nosso trabalho não seja apenas um meio de sustento, mas uma forma de glorificar o Teu nome. Dá-nos equilíbrio entre o trabalhar e o descansar, entre o produzir e o contemplar, entre o fazer e o ser. Que nunca coloquemos o trabalho acima de Ti, mas que vejamos nele uma forma de exercer os dons que o Senhor nos deu. Senhor, pedimos saúde para o nosso corpo, mente e espírito. Toca com o Teu poder curativo todos aqueles que estão enfrentando doenças neste momento. Que sintam o Teu cuidado, que vejam melhoras, que tenham fé mesmo diante de diagnósticos difíceis. Liberta-nos de enfermidades físicas, mas também das enfermidades emocionais e espirituais. Renova as nossas forças, restaura a nossa alegria, purifica o nosso interior. Que possamos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, fazendo escolhas saudáveis, buscando equilíbrio, descansando quando necessário. Dá sabedoria aos médicos e profissionais de saúde, capacita-os a serem instrumentos de cura. E, acima de tudo, lembra-nos de que a maior saúde que podemos ter é a saúde espiritual, aquela que vem de estar em comunhão contigo. Que mesmo quando o corpo fraquejar, nossa fé permaneça firme, sabendo que o Senhor é o nosso médico por excelência, aquele que cura todas as nossas enfermidades. Pai amado, colocamos diante de Ti as nossas finanças. Pedimos sabedoria para administrar os recursos que o Senhor nos confia, generosidade para compartilhar com quem precisa e contentamento para viver com o que temos. Que nunca coloquemos o dinheiro acima de Ti, mas que vejamos nele uma ferramenta para abençoar e ser abençoado. Ensina-nos a viver com equilíbrio, a planejar com responsabilidade, a poupar com prudência e a dar com alegria. Que a prosperidade que buscamos seja integral, espiritual, emocional, relacional e também material. Remove de nós toda a ansiedade relacionada ao dinheiro e implanta em nossos corações a confiança de que o Senhor é o nosso provedor fiel. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que portas de provisão se abram, que dívidas sejam quitadas, que milagres aconteçam. Que possamos testemunhar que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas em glória. Senhor, guarda os nossos pensamentos, que a nossa mente seja limpa de preocupações excessivas, de comparações tóxicas, de julgamentos e pensamentos negativos. Enche a nossa mente com a Tua verdade, com promessas, com encorajamento. Que cada pensamento que nos atravessar hoje seja filtrado pela Tua palavra. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Ajuda-nos a tomar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que não sejamos escravos de pensamentos derrotistas, de mentiras do inimigo, de vozes que nos condenam.
Que a renovação da nossa mente seja diária, constante, profunda. Que possamos desenvolver a mente de Cristo, aquela que pensa com sabedoria, ama com compaixão, age com justiça. Protege-nos de tudo que tenta poluir nossos pensamentos e mantém nosso foco em Ti, na Tua bondade, no Teu amor inesgotável. Pai, pedimos proteção para este dia. Guarda os nossos passos, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda a armadilha do inimigo. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos guardem em todos os nossos caminhos. Protege-nos no trânsito, nas ruas, nos transportes, em todos os lugares onde passarmos. Que nenhum mal nos atinja, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Dá-nos discernimento para evitar situações de risco e sabedoria para agir com prudência. Que os nossos olhos estejam atentos, nossa mente alerta e nosso coração confiante. Que não vivamos com medo, mas com a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que a proteção do Altíssimo seja sobre nós como um escudo e que possamos voltar para casa ao final do dia com gratidão por teu cuidado constante. Que sejamos luz por onde passarmos e que o nosso testemunho silencioso fale mais alto que qualquer palavra. Senhor, capacita-nos para os compromissos deste dia, que sejamos produtivos sem ansiedade, eficientes sem orgulho, excelentes sem perder a humildade. Que a sabedoria do alto nos oriente em cada tarefa, em cada e-mail, em cada reunião, em cada conversa. Que a tua graça nos capacite para fazer mais do que poderíamos fazer com nossas próprias forças. Dá-nos energia quando estivermos cansados, criatividade quando precisarmos de soluções, paciência quando as coisas não saírem como planejado. Que a excelência seja a nossa marca, não para recebermos glória humana, mas para honrar o teu nome. Que em tudo o que fizermos, as pessoas possam ver a diferença que faz ter o Senhor como Senhor de todas as áreas. Que nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos sejam feitos como se fossem para Ti, com todo amor e dedicação. E que ao final do dia possamos olhar para trás com a satisfação de quem deu o seu melhor sob a direção do Espírito Santo. Pai amado, pedimos que o Senhor cuide dos nossos relacionamentos, que possamos ser instrumentos de paz, de reconciliação, de amor. Dá-nos sabedoria para conviver, humildade para perdoar e amor para recomeçar onde há feridas. Que não guardemos rancor, nem levantemos muros, mas que nossas palavras sejam cheias de graça e nossas atitudes revelem a Tua presença. Restaura relacionamentos quebrados, cura amizades feridas, une famílias divididas. Onde há mágoa, que venha o perdão. Onde há distância, que venha a aproximação. Onde há silêncio pesado, que venha o diálogo amoroso. Ensina-nos a ouvir mais do que falar, a compreender antes de julgar, a amar mesmo quando é difícil. Que nossos relacionamentos reflitam o amor de Cristo, aquele amor que é paciente, bondoso, que não se ensoberbece, não se irrita, não guarda rancor. Que possamos ser bênção na vida de cada pessoa com quem cruzarmos hoje e que nossos vínculos sejam fortalecidos pelo amor que vem de Ti. Senhor, entregamos a Ti os nossos sonhos e projetos, que eles estejam alinhados com a Tua vontade e não sejam apenas fruto dos nossos desejos egoístas. Ensina-nos a sonhar os Teus sonhos, a desejar o que o Senhor deseja para nós. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, que é sempre perfeito, e fé para acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Que não desistamos diante dos obstáculos, mas que vejamos neles oportunidades de crescer na fé. Abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que não são da Tua vontade. Guia cada passo do nosso caminho e mostra-nos quando devemos avançar e quando devemos esperar.
Que nossos sonhos não sejam pequenos demais para um Deus tão grande, mas que também não sejam movidos por ambição vazia. Que tudo o que planejarmos tenha como objetivo final glorificar o Teu nome e expandir o Teu reino. E que ao ver nossos sonhos se realizarem, possamos dar toda a glória a Ti, reconhecendo que foi a Tua mão que nos conduziu até ali. Pai, pedimos que o Senhor guarde as nossas emoções, que não sejamos dominados pela raiva, pela inveja, pela tristeza ou pela ansiedade. Dá-nos equilíbrio emocional, resiliência e coragem para lidar com o que for necessário hoje. Que as nossas emoções sejam submetidas ao Teu Espírito e que a paz do Senhor seja o árbitro dos nossos corações. Que sejamos motivados pelo amor e não pelo medo ou pela vaidade. Quando vier a tentação de reagir mal, que o Teu Espírito nos contenha. Quando vier a tristeza, que a Tua alegria nos fortaleça. Quando vier a ansiedade, que a Tua paz nos envolva. Ensina-nos a nomear o que sentimos, a processar nossas emoções de forma saudável, a buscar ajuda quando necessário. Que não vivamos escondendo o que sentimos, mas também não sejamos escravos das nossas emoções. Que haja maturidade emocional, sabedoria para lidar com sentimentos difíceis e sempre a certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe do nosso coração. Senhor, ensina-nos a usar bem as nossas palavras, que a nossa boca seja instrumento de bênção neste dia e não de maldição. Que saibamos quando falar e quando calar, que nossas palavras sejam suaves, sábias, equilibradas, que não faltem palavras de encorajamento, de carinho, de orientação. Dá-nos língua de discípulo para sustentar com palavras o cansado, que não pequemos com nossa língua, que não fofoquemos, que não julguemos precipitadamente, que nossas conversas edifiquem e não destruam, que unam e não dividam, que mesmo quando precisarmos corrigir, façamos com amor e mansidão, que nossas palavras carreguem vida, esperança, fé, que através da nossa comunicação as pessoas possam sentir um pouco do Teu amor. Guarda a porta dos nossos lábios, Senhor, e que tudo o que sair da nossa boca seja temperado com sal, seja agradável aos ouvidos e edificante para a alma de quem ouve. Pai amado, liberta-nos do desânimo, que mesmo diante dos desafios, da rotina intensa ou de más notícias, possamos lembrar que estamos debaixo da Tua mão. Que esta oração matinal renove o nosso vigor e desperte a nossa esperança. Que sejamos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Que a nossa coragem seja sustentada pela certeza de que o Senhor tem planos maiores e melhores para nós. Quando vier a vontade de desistir, lembra-nos das vezes em que o Senhor já nos socorreu. Quando vier o cansaço, renova as nossas forças como as da águia. Quando vier a dúvida, reafirma em nossos corações as Tuas promessas. Que sejamos persistentes na fé, constantes na oração, inabaláveis na esperança. Que o desânimo não encontre morada em nós, mas que a alegria do Senhor seja a nossa força, e que ao final de cada dia difícil possamos dizer: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a perdoar. Que hoje seja um dia de libertação de rancores, de cura de relacionamentos rompidos, de reconciliação com o passado. Que possamos olhar o outro com compaixão e não com acusação. Que o perdão comece no nosso coração e se transforme em atitude, em gesto, em ponte. Sabemos que perdoar não é fácil, especialmente quando a ferida é profunda, mas queremos obedecer ao Teu mandamento de perdoar assim como fomos perdoados. Ajuda-nos a liberar aqueles que nos magoaram e a buscar perdão daqueles que magoamos. Que não fiquemos presos no passado, mas que possamos caminhar para o futuro com leveza.
Que o perdão traga cura não só para quem recebe, mas principalmente para quem oferece. E que ao aprender a perdoar, possamos experimentar a liberdade que vem de um coração que não guarda amargura. Que aquele que começa o dia colocando Deus em primeiro lugar, aprenda a amar de forma mais profunda e a perdoar de forma mais genuína. Pai, dá-nos sensibilidade espiritual para perceber os teus sinais ao longo do dia. Que possamos reconhecer a tua voz, os teus toques, as tuas respostas. Que esta oração matinal não seja apenas a nossa palavra, mas também um espaço para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que sejamos atentos à tua direção, mesmo que ela venha no silêncio, na natureza, em um conselho ou em uma porta fechada. Que não percamos as oportunidades que o Senhor coloca no nosso caminho. Que sejamos sensíveis às necessidades dos outros e prontos para agir quando o Espírito nos mover. Que nossa vida não seja apenas um monólogo de pedidos, mas um diálogo constante com o Senhor. Que possamos desenvolver cada vez mais intimidade contigo, aprendendo a reconhecer tua presença em todas as coisas. Que tenhamos olhos para ver além do natural e enxergar o sobrenatural acontecendo ao nosso redor. Senhor, guia as nossas decisões hoje. Que nenhuma escolha seja feita por impulso, medo ou orgulho. Que tenhamos a paz como sinal da tua vontade. Que possamos parar, orar e confiar antes de agir. Que nossas decisões sejam alinhadas com a tua palavra e tragam frutos de justiça e de paz. Dá-nos sabedoria para discernir entre o que é bom e o que é melhor, entre o que é urgente e o que é importante. Que não tomemos decisões precipitadas que possamos nos arrepender depois, mas que saibamos esperar o momento certo. Quando for necessário decidir rapidamente, que o teu Espírito nos guie com clareza. Que coloquemos Deus em primeiro lugar é decidir com sabedoria, é buscar a tua orientação antes de qualquer passo importante. Que ao final do dia, possamos olhar para as escolhas feitas com a certeza de que buscamos a tua vontade em todas elas. Pai amado, abençoa as pessoas que cruzarão o nosso caminho hoje. Que sejamos bênção onde quer que estejamos. Que sejamos gentis com o estranho, pacientes com aquele que erra, generosos com quem precisa. Que possamos ver os outros com os teus olhos e tratar cada um com o valor que o Senhor lhes deu. Que sejamos reflexo do teu amor neste mundo tão carente de compaixão. Que nossa presença em um ambiente faça diferença, que nossa palavra traga alívio, que nosso gesto demonstre cuidado. Que não passemos indiferentes pela dor alheia, mas que sejamos sensíveis às necessidades ao nosso redor. Que possamos ser resposta de oração para alguém hoje e que, através de nós, muitos possam sentir um pouco do amor de Deus. Que, ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendamos também a valorizar as pessoas que Ele coloca no nosso caminho, tratando cada encontro como uma oportunidade de semear bondade e colher bênçãos. Senhor, sustenta-nos até o final deste dia. Que mesmo quando a fadiga chegar, quando os imprevistos acontecerem ou quando a vontade de desistir bater à porta, possamos lembrar que não estamos sozinhos. Que esta oração matinal seja combustível para a jornada, força para o espírito e descanso para o coração. Que a cada hora que passar, possamos sentir o teu cuidado nos envolvendo e a tua presença nos transformando. Dá-nos resistência para enfrentar as demandas do dia sem perder a paz interior. Que a certeza da tua companhia constante seja âncora firme para a nossa alma. Que possamos terminar o dia não apenas com a satisfação do dever cumprido, mas com a alegria de quem caminhou de mãos dadas contigo. Que ao deitar, possamos agradecer por mais um dia vivido na tua presença. E que ao acordar amanhã, nosso primeiro pensamento seja novamente colocar Deus acima de tudo. Pai, abençoa os nossos pensamentos neste novo amanhecer.
Que possamos filtrar cada ideia, cada plano e cada intenção sob a luz da tua sabedoria. Que nossos objetivos sejam coerentes com os teus princípios e que nada nos desvie da verdade. Que a nossa mente seja protegida das distrações que nos afastam da oração e da comunhão contigo. Dá-nos foco e clareza mental. Que sejamos intencionais em nossos pensamentos, escolhendo nutrir o que edifica e rejeitar o que destrói. Que a meditação na tua palavra seja o filtro através do qual processamos as informações do dia. Que não sejamos reféns de pensamentos invasivos ou obsessivos, mas que tenhamos domínio próprio para direcionar nossa mente para o que é útil, verdadeiro e edificante. Que cada manhã seja uma renovação não só do corpo, mas também da mente e do espírito. Senhor, concede-nos paciência para lidar com as pequenas frustrações do cotidiano. Que diante do atraso, da espera ou do erro alheio, sejamos compreensivos e suaves. Que não permitamos que as irritações momentâneas tomem o lugar da paz que o Senhor nos oferece. Que possamos respirar fundo antes de reagir, contar até 10 antes de responder e buscar entender antes de julgar. Ensina-nos que paciência não é fraqueza, mas força sob controle. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos também manter o coração tranquilo, mesmo no meio das turbulências. Dá-nos a graça de ser pacientes com os outros, assim como o Senhor é paciente conosco. Que nossa tolerância reflita o caráter de Cristo e que possamos ser conhecidos como pessoas de paz e equilíbrio. Pai amado, desperta em nós o desejo de ser pessoas melhores. Que cada manhã traga consigo uma oportunidade de amadurecimento e transformação. Que possamos reconhecer nossos defeitos sem nos condenar e buscar crescer em caráter e atitudes. Que o Teu Espírito Santo nos molde com amor e firmeza. Que não fiquemos estagnados, mas que haja sempre um movimento de crescimento espiritual, emocional e relacional. Que possamos olhar para o nosso próprio coração com honestidade e permitir que o Senhor faça a obra que precisa ser feita. Que cada dia seja uma oportunidade de nos tornarmos um pouco mais parecidos com Cristo. Que a transformação não seja apenas externa, mas genuína e profunda, começando de dentro para fora. E que ao longo do tempo possamos testemunhar o quanto o Senhor nos mudou através da sua graça constante. Senhor, abençoa os nossos amigos e amigas. Que sejamos presença de apoio em suas vidas e que recebamos também afeto e lealdade em retorno. Que nossos laços sejam verdadeiros, leves e fortalecidos pela Tua presença. Onde há amizade quebrada, que haja restauração. Onde há distância, que haja reconexão. Que possamos cultivar amizades que nos aproximam de Ti e não que nos afastam. Dá-nos sabedoria para escolher bem as nossas companhias e coragem para nos afastar de relacionamentos tóxicos. Que sejamos amigos fiéis, presentes nos momentos difíceis e também nas alegrias. Que nossas amizades sejam reflexo do amor de Cristo, marcadas pela sinceridade, pela lealdade e pelo companheirismo verdadeiro. E que, através das nossas amizades, muitos possam conhecer o quanto é bom ter o Senhor como centro de todas as relações. Pai, ajuda-nos a administrar bem o nosso tempo, que saibamos priorizar o que é essencial e não desperdiçar nossa energia com o que não edifica. Ensina-nos a viver com equilíbrio entre o fazer e o descansar, entre o falar e o ouvir, entre o servir e cuidar de nós mesmos. Que possamos gerir bem este dia que recebemos como presente. Que não sejamos escravos da agenda, mas que tenhamos domínio sobre o nosso tempo. Dá-nos sabedoria para dizer não quando necessário e sim quando for oportuno. Que o tempo com a família seja protegido. Que o tempo contigo seja sagrado.
e que o tempo para nós mesmos não seja visto como egoísmo, mas como necessidade. Que ao final do dia possamos sentir que usamos bem as 24 horas que o Senhor nos deu. Senhor, dá-nos sabedoria para lidar com as críticas. Que não sejamos endurecidos pelo orgulho, nem abalados pela insegurança. Que saibamos discernir o que vem para nos edificar e rejeitar o que vem para nos ferir. Que nossa identidade seja firmada em Ti e não na opinião dos outros. Que possamos ouvir os conselhos dos sábios, mas não sermos movidos pelos ventos de opinião de quem não nos conhece. Dá-nos maturidade para separar a verdade útil da crítica destrutiva. Que quando formos corrigidos com amor, aceitemos com humildade. E quando formos atacados com maldade, respondamos com graça. Que a nossa confiança não esteja no que as pessoas dizem sobre nós, mas no que o Senhor diz. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, encontremos segurança inabalável na sua opinião sobre quem realmente somos. Pai amado, ensina-nos a valorizar o silêncio. Que no meio do barulho das redes sociais, das notícias e da correria, encontremos tempo para ouvir a Tua voz. Que esta oração matinal nos ensine que o silêncio também fala, também cura, também revela. Que possamos fazer pausas quando necessário e escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Que não enchamos cada minuto com barulho, mas que cultivemos momentos de quietude onde o Espírito pode falar. Que aprendamos a meditar, a contemplar, a simplesmente estar na Tua presença sem palavras. Que o silêncio não seja desconfortável, mas uma oportunidade de encontro profundo contigo. E que nessas pausas silenciosas recebamos direção, clareza e paz que nenhuma palavra humana pode dar. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam a solidão neste dia, que sintam a Tua companhia em cada detalhe e não se sintam esquecidos. Que esta oração matinal alcance os corações que choram em silêncio, que enfrentam refeições sozinhas ou que acordam sem ter alguém com quem compartilhar o dia. Que a Tua presença preencha o vazio com sentido e consolo. Que pessoas certas entrem na vida daqueles que se sentem sós. Que conexões verdadeiras sejam formadas. Que o sentimento de abandono seja substituído pela certeza do Teu amor constante. Que ninguém se sinta invisível aos Teus olhos, pois o Senhor conhece cada um pelo nome e cuida de cada coração solitário. Que hoje seja o início de novos relacionamentos que tragam alegria e companheirismo. Pai, cuida daqueles que vivem com dores crônicas ou limitações físicas. Que cada esforço seja reconhecido, cada passo seja celebrado e cada conquista seja valorizada. Que haja força renovada para suportar a fadiga e esperança para continuar. Que esta oração matinal seja também alívio para o corpo e refrigério para a alma. Que tratamentos sejam eficazes, que médicos tenham sabedoria, que haja avanços no cuidado com a saúde. Que o sofrimento físico não roube a alegria do espírito. Que mesmo na dor, haja gratidão pela vida, pela respiração, pelos pequenos momentos de alívio. Que a fé seja maior que a dor e que a esperança de cura, seja ela nesta vida ou na eternidade, mantenha o coração firme e confiante. Senhor, liberta-nos da comparação, que possamos caminhar no nosso próprio ritmo, sem nos medir pelos passos dos outros. Que cada manhã seja um novo convite à autenticidade, à aceitação e à valorização do que somos e temos. Que sejamos gratos pela jornada única que o Senhor traçou para nós. Que não invejemos o progresso alheio, mas celebremos as vitórias dos outros com sinceridade. Que entendamos que cada um tem seu tempo, seu processo, sua história. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, encontremos contentamento no que Ele preparou especificamente para nós. Que não vivamos na ilusão das redes sociais, mas na realidade da nossa própria vida.
e que possamos dizer com convicção: eu sou exatamente onde preciso estar, e Deus está escrevendo minha história com perfeição. Pai amado, abençoa os nossos vizinhos e o ambiente onde vivemos, que o respeito e a gentileza habitem ao nosso redor, que o nosso lar seja referência de paz e testemunho de que colocamos Deus em primeiro lugar. Que a nossa presença faça diferença na rua, no prédio, no bairro. Que sejamos conhecidos como pessoas de bem, que cumprimentam com alegria, que ajudam quando necessário, que oram pelos que moram perto. Que os laços comunitários sejam fortalecidos e que haja harmonia onde vivemos. Que possamos ser sal e luz não só dentro de casa, mas também na vizinhança. E que através de pequenos gestos de bondade possamos semear paz e colher relacionamentos saudáveis com aqueles que compartilham o mesmo espaço geográfico conosco. Senhor, fortalece aqueles que estão em tratamento médico, que não falte fé durante o processo, nem alegria mesmo entre as limitações, que cada consulta, cada medicamento, cada etapa traga progresso e paz. Que esta oração matinal sustente quem enfrenta cirurgias, exames ou diagnósticos difíceis. Que os efeitos colaterais sejam minimizados, que as reações sejam favoráveis, que os resultados sejam positivos. Que familiares tenham forças para acompanhar e apoiar. Que profissionais de saúde sejam capacitados com conhecimento e sensibilidade. Que mesmo nos dias mais difíceis do tratamento, a esperança não seja perdida. E que ao final haja cura, restauração completa e um testemunho poderoso de como o Senhor sustentou em cada momento. Pai, dá sabedoria aos pais e mães que hoje precisam tomar decisões difíceis pelos seus filhos. Que tenham discernimento, sensibilidade e firmeza. Que seus corações sejam consolados quando estiverem inseguros. Que encontrem nesta oração matinal um fundamento para guiar e proteger os pequenos com amor e prudência. Que não lhes falte paciência nos momentos de rebeldia, nem criatividade nos momentos de ensino. Que saibam dosar disciplina com afeto, limites com liberdade, firmeza com ternura. Que sejam exemplos vivos de uma fé genuína. Que seus filhos vejam neles não a perfeição, mas a busca sincera por viver segundo os princípios do Senhor. E que a educação dada hoje forme adultos de caráter, fé e propósito amanhã. Senhor, guarda aqueles que viajam, que saiam e cheguem em paz. Que os caminhos sejam livres de perigos e que cada trajeto seja acompanhado pela tua mão. Que seja nas estradas, em voos ou em transportes públicos, que haja segurança e tranquilidade. Que esta oração matinal seja um escudo a cada quilômetro percorrido, que as condições climáticas sejam favoráveis, que os veículos funcionem perfeitamente, que não haja imprevistos que causem atrasos ou acidentes, que aqueles que viajam para trabalhar tenham dias produtivos, que aqueles que viajam para descansar tenham renovação e que aqueles que viajam por necessidade encontrem o que procuram. Que todas as viagens sejam marcadas pela proteção constante e que os reencontros sejam motivo de gratidão. Pai amado, ajuda-nos a manter o bom humor mesmo diante das contrariedades. Que não permitamos que um problema estrague o resto do dia. Que a leveza do teu espírito nos ajude a rir, a respirar fundo e continuar com esperança. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos também a não levar tudo tão a sério, a relativizar os pequenos contratempos, a encontrar alegria mesmo nas circunstâncias desafiadoras. Dá-nos a graça de recomeçar várias vezes ao longo do mesmo dia quando necessário. Que um momento ruim não defina o dia inteiro, que possamos sorrir mais, reclamar menos e agradecer sempre. Que o bom humor seja uma escolha consciente, um reflexo da paz interior que vem de ter o Senhor como fundamento. Senhor, abençoa as pessoas idosas,
Que tenham dias com dignidade, cuidado, afeto e respeito. Que não sejam esquecidas nem menosprezadas. Que cada manhã traga a lembrança de que ainda são importantes, necessárias e amadas. Que esta oração matinal alcance cada uma delas com ternura e honra. Que suas vidas sejam valorizadas, suas histórias escutadas, suas experiências respeitadas, que não lhes falte companhia, nem cuidado adequado, que sejam tratados com a honra que merecem aqueles que já caminharam tanto tempo nesta terra. Que suas orações sejam poderosas e suas bênçãos transmitidas de geração em geração. Que o Senhor prolongue seus dias com qualidade e que possam ver o fruto do seu legado florescendo em seus descendentes. Pai, abençoa aqueles que trabalham com arte, cultura e criatividade, que sejam inspirados pelo bem, motivados pelo amor e sustentados por um propósito. Que utilizem seus dons para edificar, emocionar e iluminar vidas. Que esta oração matinal desperte também dons adormecidos e encoraje quem vive da beleza da expressão. Que artistas sejam valorizados, que músicos tenham oportunidades, que escritores encontrem suas vozes, que pintores expressem suas visões. Que a criatividade seja canal de transformação social e espiritual, que através da arte muitos possam ser tocados pelo amor de Deus e encontrar esperança, e que todo o talento seja usado não para a vanglória pessoal, mas para a glória daquele que é o Criador de toda beleza. Senhor, obrigado por este amanhecer, por tudo o que já fizeste, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que ainda vais realizar. Que possamos permanecer em oração ao longo de todo o dia, atentos à tua presença e confiantes de que, ao colocar Deus em primeiro lugar, toda a nossa vida será transformada e guiada por ti. Que esta manhã seja apenas o começo de um dia repleto de milagres pequenos e grandes. Que em cada momento possamos lembrar desta oração e renovar o nosso compromisso de te buscar em tudo. Que nunca esqueçamos que a nossa força vem de ti, que a nossa paz depende de ti e que a nossa vida só faz sentido quando vivida para ti. Obrigado por nos ouvires, por nos amares, por nunca nos abandonares. Que hoje e sempre o Senhor seja o primeiro em tudo. Pai amado, abençoa aqueles que cuidam de outras pessoas, seja em casa, em hospitais ou em instituições. Que tenham paciência renovada, ternura constante e força emocional para lidar com os desafios do cuidado diário. Que esta oração matinal traga descanso aos seus corações e consolo às suas almas. Que não se sintam sozinhos, pois tu estás com eles em cada gesto de amor e serviço. Que recebam também o cuidado que oferecem, que sejam valorizados e reconhecidos. Que tenham momentos de descanso e renovação. Que sua dedicação seja recompensada não apenas com gratidão humana, mas com a certeza de que estão fazendo a obra do Senhor ao cuidar dos seus filhos. Que nunca lhes falte motivação para continuar amando e servindo com excelência. Senhor, fortalece aqueles que enfrentam problemas na justiça, que encontrem amparo, verdade e retidão no meio das batalhas legais. Que os inocentes sejam protegidos, os erros corrigidos e a justiça seja feita com sabedoria. Que esta oração matinal traga paz aos corações aflitos e esperança para quem espera uma resposta. Que advogados trabalhem com ética, que juízes decidam com imparcialidade, que testemunhas falem com honestidade, que processos não se arrastem desnecessariamente e que as resoluções sejam justas, que ninguém seja condenado injustamente, nem escapem aqueles que precisam responder por seus atos. Que a verdade prevaleça sobre toda mentira e que a justiça terrena reflita a justiça celestial. Pai, cuida daqueles que estão presos, que mesmo no meio das grades
possam encontrar libertação interior, arrependimento sincero e transformação verdadeira. Que recebam visitas, cartas, apoio espiritual e uma nova chance. Que a tua luz alcance até os lugares mais escuros. Que corações endurecidos sejam amolecidos pelo amor de Deus. Que aqueles que erraram possam ter oportunidade de recomeçar. Que programas de ressocialização sejam eficazes. Que o sistema prisional se humanize. Que a esperança não morra atrás das grades. Que familiares de presos também sejam consolados e tenham forças para continuar apoiando. E que milagres de transformação aconteçam, provando que ninguém está além do alcance da tua graça. Senhor, abençoa os professores, educadores e profissionais da educação. Que tenham paciência para ensinar, sabedoria para conduzir e paixão pelo que fazem. Que sua missão seja valorizada e seu esforço reconhecido. Que esta oração matinal chegue até eles como um sopro de encorajamento e inspiração. Que não desanimem diante dos desafios da sala de aula, que continuem acreditando no poder transformador da educação. Que sejam respeitados por alunos e pais, apoiados por instituições e recompensados dignamente pelo seu trabalho. Que através deles, vidas sejam mudadas, horizontes ampliados, futuros construídos. E que cada professor saiba que está plantando sementes que darão frutos por gerações. Pai amado, fortalece as mães e os pais solteiros que criam seus filhos com coragem. Que não lhes falte provisão, apoio e descanso para esses guerreiros do cotidiano. Que sintam orgulho do que já conquistaram e confiança no que ainda virá. Que esta oração matinal seja uma fonte de força para continuar, mesmo nos dias difíceis. Que não se sintam sobrecarregados ou julgados, mas amparados e honrados. Que seus filhos cresçam reconhecendo o esforço e dedicação. Que portas se abram, que ajuda venha de onde menos esperam, que milagres de provisão aconteçam, que nunca lhes falte esperança nem coragem, e que ao olhar para trás possam ver que valeu a pena cada sacrifício, pois seus filhos cresceram fortes, amados e bem cuidados. Senhor, protege aqueles que vivem em regiões de risco, com violência ou instabilidade, que encontrem abrigo, segurança e caminhos de mudança, que o medo não domine seus corações e que a esperança renasça a cada amanhecer. Que esta oração matinal cubra suas casas com proteção. Que o Senhor levante barreiras invisíveis de proteção ao redor deles. Que oportunidades de mudança surjam, que políticas públicas eficazes sejam implementadas. Que a paz chegue a lugares onde há tanto tempo reina a violência. Que crianças possam brincar nas ruas sem medo. Que pais possam trabalhar tranquilos. Que famílias possam dormir em paz. Que o mal seja contido e o bem prevaleça. Pai, ajuda aqueles que se sentem inúteis ou esquecidos. Que saibam que sua vida tem valor, que sua presença importa, que há um propósito mesmo nos dias silenciosos. Que o Senhor os envolva com palavras de vida e sinais de amor. Que ninguém se sinta invisível diante de ti. Que encontrem seu lugar, sua função, sua importância. Que descubram os dons que o Senhor colocou neles. Que sejam valorizados e reconhecidos. Que esta oração matinal seja um abraço para cada coração que se sente desprezado. Que possam olhar no espelho e ver o que Deus vê. Uma obra-prima, um ser amado, alguém com propósito eterno, e que essa verdade mude completamente a forma como enxergam a si mesmos. Senhor, abençoa os jovens que enfrentam escolhas importantes, que tenham clareza, conselho sábio e coragem para decidir com responsabilidade, que não se percam nos atalhos nem se rendam à pressão. Que esta oração matinal os acompanhe nas salas de aula, nos grupos, nas redes e nos sonhos.
que escolham carreiras com propósito, relacionamentos com sabedoria, amizades com discernimento, que não sejam levados pelas modas passageiras nem pelas vozes que tentam defini-los, que encontrem sua identidade em Cristo, que tenham coragem de ser diferentes quando necessário, que seus sonhos sejam grandes e seus valores sólidos, e que ao olhar para trás daqui a alguns anos, possam agradecer pelas decisões sábias tomadas na juventude. Pai amado, cuida daqueles que servem na área da saúde, que tenham resistência física, equilíbrio emocional e sensibilidade no atendimento, que sejam canais de cura, consolo e esperança, que também sejam cuidados e respeitados. Que esta oração matinal renove suas energias e valorize sua missão. Que não se desgastem emocionalmente ao lidar com tanto sofrimento. Que encontrem satisfação em cada vida salva, em cada dor aliviada, em cada lágrima enxugada. Que sejam protegidos de doenças, que tenham sabedoria em diagnósticos, que suas mãos sejam instrumentos de cura e que ao final de cada plantão possam sentir a gratidão de quem fez diferença na vida de alguém. Senhor, ajuda aqueles que enfrentam vícios e dependências, que encontrem força para romper os ciclos destrutivos e apoio verdadeiro para recomeçar, que reconheçam o valor da vida e o poder da Tua graça para restaurar. Que esta oração matinal seja um primeiro passo de libertação, que tratamentos sejam acessíveis, que comunidades terapêuticas acolham, que famílias apoiem sem julgamento, que cada recaída não seja motivo para desistir, mas razão para tentar novamente. Que milagres de libertação aconteçam, provando que ninguém é escravo para sempre quando conhece o poder libertador de Cristo. Que vidas sejam restauradas completamente. Pai, guarda aqueles que se sentem pressionados pelas expectativas, que saibam que não precisam provar nada para serem amados, que sejam libertos da necessidade de aprovação constante e encontrem paz em ser quem o Senhor os criou para ser. Que esta oração matinal lhes traga leveza, que possam se libertar das comparações, das cobranças excessivas, do perfeccionismo paralisante, que entendam que o valor deles não está no que fazem, mas em quem são, filhos amados de Deus. Que possam viver com autenticidade, sem máscaras, sem fingimentos, e que encontrem liberdade verdadeira ao colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as expectativas humanas. Senhor, conduz os casais em crise, que haja diálogo, perdão, reconciliação e recomeço, que o amor seja restaurado, as feridas curadas e os laços fortalecidos, que o orgulho dê lugar à humildade e que o compromisso seja renovado. Que esta oração matinal visite cada lar com esperança. Que cônjuges possam se olhar novamente com ternura. Que conversas difíceis sejam conduzidas com maturidade. Que soluções sejam encontradas. Que não haja separações onde ainda há possibilidade de restauração. Que o inimigo não destrua o que Deus uniu. E que casamentos sejam fortalecidos, tornando-se testemunhos vivos de que o amor de Cristo vence todas as crises quando há compromisso e fé. Pai amado, dá sabedoria aos líderes espirituais, que sejam fiéis à Tua palavra, pastores segundo o Teu coração, firmes na verdade e cheios de compaixão, que sejam protegidos do desânimo, da tentação e da solidão. Que esta oração matinal os fortaleça no chamado. Que preguem com unção, ensinem com clareza, liderem com exemplo. Que não sejam corrompidos pelo poder, nem seduzidos pela fama. Que permaneçam humildes servos de Deus. Que suas famílias sejam protegidas. Que seu tempo de descanso seja respeitado. Que seu sustento seja adequado. E que vejam frutos abundantes do trabalho que realizam no reino. Senhor, abençoa aqueles que vivem um tempo de espera, que não se desesperem nem percam a fé,
Que saibam que cada dia tem seu propósito e que o teu tempo é perfeito. Que esta oração matinal traga serenidade, confiança e perseverança. Que a espera não seja vazia, mas cheia de preparação. Que durante esse tempo haja crescimento, amadurecimento, fortalecimento. Que não percam a esperança enquanto esperam. Que continuem orando, confiando, acreditando. E que quando a resposta vier, seja ainda melhor do que imaginavam, provando que vale a pena esperar no Senhor, pois seus planos são sempre superiores aos nossos. Pai, inspira aqueles que criam conteúdo, produzem mensagens e semeiam palavras nas redes. Que sejam usados para edificar vidas, propagar o bem e glorificar o teu nome. Que esta oração matinal os alcance também e os inspire. Que usem as plataformas digitais com responsabilidade, verdade e amor. Que não busquem apenas números, mas impacto real. Que suas palavras tragam esperança, suas mensagens edifiquem, seus conteúdos transformem. Que sejam faróis de luz em meio a tanta escuridão digital. E que através das redes sociais muitos possam conhecer o Evangelho e encontrar esperança. Senhor, obrigado por ouvir as nossas orações, por estar conosco desde o primeiro momento do dia. Que cada clamor que elevamos nesta manhã continue ecoando em nossos passos. Que possamos viver com a certeza de que ao colocar Deus em primeiro lugar, nossa vida será transformada pela Tua presença. Que esta oração não termine aqui, mas se estenda por todo o dia em nossa consciência. Que lembremos desta entrega ao longo de cada hora. Que nossas atitudes reflitam o que oramos. E que ao deitar esta noite, possamos agradecer por um dia vivido na Tua presença, sob a Tua direção, para a Tua glória. Que amanhã possamos acordar e fazer novamente a mesma escolha. Colocar Deus acima de tudo. Pai amado, abençoa cada pessoa que dedicou este tempo para orar conosco. Que sintam o Teu toque de forma especial. Que as palavras desta oração não sejam apenas palavras, mas sementes plantadas que germinarão em bênçãos concretas. Que ao sair daqui, levem consigo a certeza de que foram ouvidos, amados e cuidados por Ti. Que esta manhã marque o início de uma nova fase, onde Deus estará verdadeiramente em primeiro lugar. Que as mudanças comecem hoje, que as transformações se manifestem, que os milagres aconteçam, que ninguém saia como entrou, mas renovado, fortalecido, transformado. E que o testemunho de cada um seja: minha vida mudou quando decidi colocar Deus acima de tudo. Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos nesta manhã. Que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos hoje. Que cada respiração seja um ato de adoração, cada passo seja um testemunho de fé, cada palavra seja uma declaração do Teu amor. Que vivamos não para nós mesmos, mas para Ti. Que as pessoas ao nosso redor possam perceber que há algo diferente em nós, porque colocamos Deus em primeiro lugar. Que sejamos sal e luz neste mundo, instrumentos de paz, agentes de transformação. E que ao final da nossa jornada terrena possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Entre no gozo do seu Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, nosso Deus, agora e para sempre. Senhor, Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.